Irmãos, vamos para a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, irmãos? Meus amados, como inclusive já foi tema da nossa escola bíblica dominical o ano passado, acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Irmãos, todo e qualquer dom que está na Bíblia Sagrada, ele é concedido a todos nós pelo Espírito Santo. Ele é dado pelo Espírito. Alguns dons são dados, outros são concedidos. Agora, preste atenção, se nós observarmos a Bíblia, nós vamos achar algumas relações de dons. E como foi ensinado na escola bíblica dominical, nós, assembleanos, cremos pela Bíblia Sagrada, que existem os dons espirituais. E os dons espirituais, todos são dados pelo Espírito. Agora, preste bem atenção. Os dons espirituais, eles não são dados, eles são concedidos. Quer ver um exemplo? Quem é que tem o dom de curar? Se o Espírito não concedeu o dom de curar, quem é que pode curar? Não é pelo nosso mérito. Não é, irmãos? Não é? Você imagina, se fosse pelos nossos méritos, nós nos equiparíamos aos idólatras, que colocam um objeto pesado na cabeça e anda quilômetros e diz: pronto, eu sou merecedor e agora eu vou receber algo da parte de Deus. Não é assim, tá certo? Existe todo um processo de fidelidade, de busca, de comunhão com Deus. E a Bíblia Sagrada nos ensina que os dons, por exemplo, espirituais, eles são concedidos por Deus à igreja com algumas finalidades. Por exemplo, para a confirmação da pregação da palavra, né? A palavra de Deus é pregada, os sinais são anunciados e o Espírito Santo de Deus concede os dons para confirmar a palavra de Deus que foi pregada. Os dons são concedidos para que o nome de Deus seja glorificado e a igreja seja edificada. Essa é a finalidade dos dons. Mas também existem dons pessoais. Existem habilidades. Os dons espirituais são concessões que o Espírito faz. Ninguém pode dizer: eu tenho dom de cura, então vá lá no hospital e cure, tire todo mundo de lá. O povo que está com dengue atualmente, você tem o dom de cura? Você não tem. Se o Espírito não lhe der, você não pode fazer nada. Não é, irmãos? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Agora, você está em comunhão com o Espírito Santo. Precisa ser crente, senão não acontece nada. Agora, existem dons que o Espírito Santo nos dá. Deus nos dá por meio do Espírito. Por exemplo, os dons pessoais no sentido de habilidades. Não tem pessoas que têm habilidades pessoais que você fica admirado? Eu sempre cito o exemplo de uma vez que eu estava dando aula para os novos convertidos na escola dominical. E eu lembro que um rapaz era na congregação do Parque Industrial, lá no setor 3 de Parnamirim.
E eu estava dando aula e uma pessoa batia num pedaço de madeira do lado de fora da sala. E aquilo incomodava a aula. E eu estava com vontade de mandar aquele homem parar, porque estava incomodando. Mas graças a Deus que eu não mandei. No final da aula, era um novo convertido, eu descobri. Ele olhava para mim e tirava, assim, botava a cabeça na janela e começava a bater com o martelo ali num pedaço de madeira. No final da aula, eu descobri que ele estava me lapidando num pedaço de madeira, fazendo uma obra de arte com a minha face. Ainda bem que eu não mandei o homem parar, não repreendi, que era um novo convertido da igreja, que estava com mau prazer, fazendo aquilo para me dar um presente. Ou seja, é um dom pessoal, uma habilidade que Deus concede, aliás, que Deus dá. E dentro desse contexto, existem os dons ministeriais, que Deus concede, irmãos, para o exercício do ministério. Por exemplo, você já observou, falei semana passada aqui para os irmãos, que boa parte dos cantores da nossa igreja, se fossem para show de calor, tirariam em último lugar. Agora, quando louvam na igreja, a glória de Deus desce. Aleluia. Porque é um dom. Não é verdade? É um dom. Você já viu, tem os meninos deles tocando instrumento, que tocam instrumento aqui, que a gente fica admirado com a maneira como eles tocam instrumento. Eu vou pegar Manassés como exemplo, porque ele não está aqui. Tem dia que Manassés está com 3 teclados ali, vocês já viram? Eu não sei como ele consegue, aí ele toca e bota a mão no outro, e não sei o que, eu não sei qual a diferença. Eu mal sei tocar um. Mas tem dia que o menino está tocando 3 de uma vez, tá? Aquele ali também toca muito bem. Não é? Mas na verdade não é um dom que Deus concede. Você já viu aquelas pessoas que têm o dom da palavra? Que ele sabe pregar, que ele sabe ler a Bíblia Sagrada e Deus dá a palavra para ele pregar. São dons que são concedidos, não é, para o exercício do ministério. São ministérios específicos que Deus nos concede pelo Espírito Santo. Agora, esses também nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo. Sabe, quer ver uma coisa, irmãos? Vou falar uma coisa para vocês. Essa semana eu não gosto de falar de política. Vocês nunca me viram aqui mandar votar em ninguém, fazer campanha política para ninguém. Não gosto de falar de partido. E lá no culto matutino, vez por outra colocam lá o nome de político para a gente orar. Não tenho nada contra. Mas se eu citar o nome do político, tiram a nossa live lá do ar. Eu não posso. Eu digo assim, irmãos, oremos pelo presidente da república, não é? Pelo governador do estado. Se eu citar o nome, eles cortam. Eles derrubam ali a live e a gente não pode mais fazer o culto matutino. Mas eu também não gosto de falar. Mas quer ver uma coisa? Quando o assunto é igreja, os requisitos para exercer o ministério na igreja, é a palavra quem dá os requisitos. Eu estava falando de partido político, porque essa semana, lembrei o que eu ia dizer, essa semana eu ouvi um partidário de determinado partido, dizendo assim, vamos chamar todo mundo de pastor agora, vamos chamar todo mundo de crente, porque se nós chamarmos todo mundo de crente, nós vamos enganar os crentes. Vamos pegar a pior pessoa da nação agora e chamar de irmão fulano, irmão perdido. Vamos chamar o maior perdido da nação agora, vamos chamar ele de irmão, para enganar a igreja. Vocês acreditam nisso? Saiu nos telejornais, está na mídia. Nós precisamos saber identificar o que são os ministérios da igreja. Agora, os requisitos do ministério estão na palavra de Deus. Por exemplo, se alguém almeja o episcopado, a Bíblia Sagrada diz, excelente coisa almeja. Sabe por que o episcopado é uma excelente coisa? Porque os requisitos para o episcopado estão na palavra de Deus. E eu fiz questão de dizer que é o Espírito quem concede, porque está cheio de gente perdida aí, irmão, dizendo que é pastor de igreja, mas nunca pastoreou uma igreja. Está cheio de gente aí dando a paz do Senhor, mas nunca frequentou a escola bíblica dominical. Nunca veio num culto de ensino. E nos dias de domingo, o único lugar que você não encontra é no culto da família, na casa de Deus. Como pode essa pessoa ter a mesma paz que eu tenho, que você tem? Não tem como, irmão. Porque ela não tem visivelmente comunhão com o Espírito. Pastor, que está julgando,
Não estou dizendo quem vai para o céu e quem não vai. Eu estou dizendo, irmãos, que para ser usado por Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Eu estou falando do governo da igreja. E falei para os irmãos semana passada que a igreja primitiva, por exemplo, era uma igreja organizada. Era uma igreja onde foram constituídos diáconos, foram constituídos presbíteros, foi constituído um grupo para cuidar das finanças da igreja, foi constituído um grupo para cuidar da disciplina da igreja, foi constituído um grupo para aconselhar a igreja. É uma igreja organizada desde o princípio. E nós temos que continuar caminhando com a mesma organização. Quase não saía, me perdoe. Irmãos, ministério é um termo muito abrangente na Bíblia Sagrada. Mas em se tratando, contextualizando, digamos assim, diz respeito ao desempenho de alguns serviços especiais. Como, por exemplo, o exercício do sacerdotal, o exercício dos profetas, não é? Quando os profetas profetizavam, o exercício apostólico, algumas coisas específicas na Bíblia Sagrada. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 24. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 24. Eu sei que você está lendo a Bíblia, já passou pelo livro das Crônicas e não tem nenhuma dificuldade para encontrar. 1 Crônicas, capítulo de número 24, versículo de número 3. Misericórdia para mim aqui, ó. Mas eu achei agora. 1 Crônicas 24, versículo de número 3. Diz assim, ó. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Imeleque dos filhos de Itamar, e segundo o seu ofício no seu ministério. Olha o que está escrito aí: Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar, e a Imeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. Nesse contexto, o rei Davi divide os sacerdotes, e esse versículo está dizendo segundo o ofício do seu ministério, ou seja, conforme a habilidade, conforme a função de cada um. A Bíblia Sagrada, ela segue as funções. Tem ministério, irmãos, tem pessoas dizendo aí que tem ministério. Eu tenho um ministério na minha vida, mas não é subordinado a ninguém. Eu tenho um ministério na minha vida, mas não é aluno da escola dominical. Eu tenho um ministério, aí você diz assim: vamos louvar domingo na igreja? Não vou louvar. Vamos para a Santa Ceia? Não vou para a Santa Ceia, porque eu tenho um compromisso. Mas você não tem um ministério? Que compromisso pode ser maior na vida do crente do que participar da Santa Ceia? Aí alguém olha e diz: não vou para a ceia porque eu tenho um compromisso. Não tem ministério. Quem tem ministério tem compromisso com Deus. Quer ver uma coisa? Olha o exercício aí dos profetas. Segundo Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Você está em Crônicas, volta para o livro anterior. Segundo Reis, capítulo 17, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Segundo Reis 17, 13, vai dizer: e o Senhor protestou a Israel e a Judá, presta atenção, pelo ministério de todos os profetas. Você observa, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Você observa o próprio Deus aqui cobrando, dizendo assim, cobrando pelo ministério de todos os profetas e videntes, e dizendo: convertei dos seus maus caminhos e guardai os mandamentos. Você observa, os profetas, haviam profetas aqui que não estavam levando em consideração que tinham o quê? Um ministério, que tinham um compromisso, e o compromisso deveria ser com a palavra de Deus. Todos os que exercem ministério precisam estar de acordo com a palavra de Deus.
Por exemplo, irmãos, quer ver um problema no ministério de hoje em dia? No exercício do ministério, vou falar para vocês, a hierarquia. É complicado, irmãos, complicado. A gente sai nas igrejas para resolver problema, e quando chega lá parece que a história, na maioria das vezes, é a mesma. Você separa uma pessoa para uma obra e coloca a pessoa ali para lhe auxiliar numa obra. Com pouco tempo aquela pessoa está batendo no peito e está querendo ser maior do que o pastor. Eu só faço o que eu quiser. Eu vou trabalhar conforme a minha visão. Eu vou fazer, se não for eu que faço, também não desfaço, também não ajudo. Eu vou fazer porque fulano me foi quem determinou que eu fizesse assim. E o pastor da igreja que te colocou lá na função, por que você não respeita ele? Porque eu falei semana passada de hierarquia. Isso serve a todos nós, irmãos, todos nós. Às vezes as pessoas pensam que ser pastor é só chegar aqui e dirigir um culto. Interessante, não pensam isso? Que ser pastor é chegar aqui e dirigir um culto. Pessoas, às vezes tem pessoas, aqui não tem, por isso que eu falo. Mas tem pessoas aí fora que só querem função na igreja para dirigir culto. Dirigir culto, irmão, é assim, ó. Não que dirigir culto não seja importante. Mas se você pega uma criança, toda criança da igreja brinca em casa de dirigir culto. Você pega Pedro da igreja, Pedro, agora ele aprendeu a pregar. Você já viu? No meio do culto ele vem, pega o microfone e vem aqui. Às vezes atrapalha, tem que pegar ele e tirar. Mas ele só quer pregar agora. Conhece boa parte dos hinos da harpa. Você diz assim, é até engraçado. Pedro, canta aí, qual hino você vai louvar? Ele faz 212. Qual é o título do hino? Os guerreiros se preparam. Cante. Aí ele canta e toca. E é ritmado. E toca a bateria certinho. Né, irmão? Agora aprendeu a recitar salmo. Agora está recitando o Salmo 84. E está aprendendo, e vai aprendendo. E agora aprendeu a telefonar. Né? Aí mandou uma mensagem para mim. Pastor Mário Sérgio, o Marcos, não sei o que ele denunciou o Marcos. Ele disse, o Marcos está indo para a igreja e minou. Mas chega em casa e arruma as cadeiras de casa. Aí senta o pai e a mãe e diz assim, eu sou o pastor Mário Sérgio. Você é fulano de tal, você é Eduardo, você é irmão Samuel. Não é? Você é o irmão Francisco. Aí monta o ministério e começa a pregar. E dá bênção apostólica como a gente. Dirigir culto, as crianças sabem. E fazem isso muito bem. E Deus recebe o culto delas. Sabe por quê? Porque elas não estão com malícia no coração. Elas não estão fazendo para aparecer. Elas não estão brigando por cargo. Elas estão fazendo, irmão, na simplicidade que nós precisamos ter na nossa vida. Quer ver o que é ser pastor? Às vezes ser pastor é assim, é você receber um telefonema de madrugada, dizer, pastor, ora por mim que eu estou precisando de oração. Estou atribulado, vem aqui em casa expulsar um demônio. Na hora que você vai deitando a cabeça no travesseiro, o telefone toca. Né? Já foi pastor, sabe que é assim. Os irmãos aqui do ministério, já chamei para os imprensados aqui comigo. Os imprensados. Vai deitando a cabeça, pastor, vem aqui em casa que o demônio se levantou. Aí a gente tem que ir. O nosso pastor presidente é uma bênção. Pense num homem educado, ele não é abusado. Mas eu tenho que estar preparado para, se ele disser assim, se ele ligar para mim um dia e disser, Mário Sérgio, meu carro está sujo, vem lavar meu carro. Sabia que eu tenho que estar preparado para ir lá lavar o carro dele? Ele não vai me obrigar a fazer isso. Mas como servo, eu tenho que estar preparado para servir. Quer ver uma coisa interessante? Mas pastor, isso aí está na Bíblia? Isso aí está na Bíblia Sagrada? Claro que está na Bíblia Sagrada. Quer ver uma coisa, irmão? Abre aí a sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Olha o que é ser servo de Deus. Quando a Bíblia fala da instituição, por exemplo, dos presbíteros, aí diz assim, olha só, eu vou ler a partir do versículo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja, aí diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível,
Olha os requisitos da Bíblia: irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sugestão com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também, aí não parou não, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também diz, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Você está vendo, irmão, como é interessante? E a Bíblia fala, primeiro tem que ser provado. Aqui fala dos diáconos e dos presbíteros, dos anciãos da igreja. Mas a palavra se aplica a todos nós. Nós, irmãos, estamos, alguns de nós, quando eu falo nós, é porque eu não quero apontar, dizer vocês. Não, nós, porque eu também sou crente. Também estou sujeito à autoridade dessa palavra. Muitos de nós não somos mais sujeitos às autoridades da igreja. Não somos. Irmão, quer ver uma coisa? Eu vou ensinar uma coisa a vocês. Vocês já viram que eu não chamo irmão Erimar de você? Já prestaram atenção que eu não chamo irmão Erimar de você? Irmão Erimar, você, já viu que eu não digo isso? Eu digo assim, quando eu me refiro a ele, eu digo, irmão Erimar, o Senhor. Vocês já viram isso? Você já viu que eu não chamo irmão Samuel de você? Não chamo. Eu chamo o Senhor de você? Não chamo. Não chamo, eu chamo o Senhor, chamo até Eduardo. É verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque são autoridades constituídas por Deus. Se eu não sou submisso à autoridade que Deus constituiu aqui, vou eu me submeter à autoridade de Deus? Olha a pergunta bíblica. Não é, irmão? Se eu me acho no direito de enfrentar os presbíteros da igreja. Uma vez eu cheguei, Jorlei, para pregar numa igreja, e eu fui brincar, porque eu fui dar aula na escola dominical para os jovens, para a mocidade. Eu era líder de mocidade. E estava um clima bem descontraído na classe da escola dominical. Aí o menino soltou uma piada. E não foi uma piada imoral, uma coisa ali, uma brincadeira da Bíblia, coisa de mocidade. Quem já liderou a mocidade sabe disso, que às vezes acontece. Aí eu disse assim, aí eu peguei e fui soltar uma piada também. Eu não sou bom de piada, porque a pessoa que é boa de piada, ela conta e os outros riem. Eu conto a piada e eu tenho que explicar a piada. O pior contador de piada é o que tem que explicar a piada, para poder o povo rir. Né? O povo ri porque ele não tem graça. E eu peguei e fui dizer assim, irmãos, vocês já viram na Bíblia que a Bíblia diz que Jesus era músico? Porque a Bíblia diz que ele tocou esquife, eu dizendo, né? E quando ele tocou, o morto se levantou e saiu andando. Mas aquilo, a minha intenção era brincar com os jovens, né? Aí eu falei isso. Quando eu falei isso, levantou-se um irmãozinho, um ancião da igreja, tremendo a mão para o meu lado. Olhe, senta aqui, Maricete, na frente de todo mundo. E eu sentei. Lembra dele, Thais? Aquele presbíterozinho, magrinho, que um pé, geralmente ele tinha, a unha dele sempre estava encravada, ele sempre andava com um pé com um sapato e outro com uma sandália, não era? Aí ele disse, senta aqui, Maricete, com a mãozinha tremenda assim, senta aqui, senta aqui. Olhe, você não vem para cá com teologia, corromper os bons costumes da minha igreja. Porque na minha Bíblia diz sim que Jesus era músico. Eu não sei a sua, mas na minha diz, Jesus tocou o esquife. E o esquife era como uma flauta, ele tocou ali como uma gaita. Quando ele tocou, o morto se levantou. E ele entregou o morto à mãe. E o nome dele foi glorificado. Agora diga que isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, irmãos. Mas eu vou discutir com o ancião da igreja. Eu vou discutir com o ancião da igreja.
eu me sentei e digo, me perdoe, meu pastor. Ele não era o pastor da igreja, mas era o presbítero antigo da igreja. Me perdoe, meu pastor, me perdoe. Tu não vem para cá pregar teologia, rapaz. Eu vou assistir toda a tua aula agora. Dá aula aí para os jovens que eu quero assistir. Toda a tua aula. E eu me calei, fiquei branco, sem uma gota de sangue. E dei aula, irmão, assim, todo gelado. Porque isso é uma questão de respeito. É ou não é respeito? Respeito à hierarquia, respeito à liderança da igreja. Mas pastor, não tem nada a ver com a Bíblia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. No dia que a igreja entender o que é ser crente, eu vou dizer uma coisa a você. Os milagres que a gente reivindica, eles vão voltar a acontecer no nosso meio. No dia que a gente entender a sublimidade do que é ser crente. Você já viu que tem pessoas que não escutam as outras. Se ela entrar na igreja e tiver uma criança pregando, se levanta e vai embora. Mas irmãos, aqui, eu louvo a Deus, na nossa igreja, todo culto infantil, o nome de Deus é glorificado nessa igreja. Todo culto infantil, almas salvam-se aqui nessa igreja. Mas você acredita que tem pessoas que não gostam de ouvir crianças? Eu alcancei uma época na igreja que se uma irmã subisse aqui, domingo quem pregou aqui foi a irmã Maria Clara. 74 anos de idade. Não falou besteira não, irmão. Falou besteira não. Em vista de muita coisa que a gente escuta por aí, diga aí. Eu colocaria para pregar de novo. Não falou besteira não. Vidas se salvaram aqui para Jesus. Está ali uma delas, irmão. Aceitou Jesus domingo. Glória a Deus. Depois do culto vieram mais duas aqui chorando, pedindo para aceitar Jesus. É verdade, irmão. A igreja precisa saber voltar a ouvir. Ouvir as pessoas chamarem vidro de vidro. Mas na simplicidade delas, irmãos, tem o Espírito Santo conduzindo e usando elas de alguma maneira. A hierarquia tem que ser respeitada. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, está cheio de gente sentada aí que é mais inteligente que eu. Que tem a voz mais bonita que a minha para pregar. Minha voz é terrível. Eu vou depois editar o vídeo. Como é que o povo consegue me ouvir? Com esse tom de voz. Depois, eu não percebo que eu tenho um sotaque nordestino. Eu só vou ver depois que eu escuto. Coisa pior do mundo é você gravar a sua palestra e você ouvir depois. Você morre de vergonha. Quando eu faço isso, eu fico, meu Deus, que voz feia. Dá vontade de usar um programa para deixar a minha voz assim, sabe? Uma coisa bonita. Porque está cheio de gente com a voz mais bonita que a minha. Está cheio de gente mais sábia do que eu. Não está, irmão? Está cheio de gente mais inteligente que eu. Que sabe mais a Bíblia que eu. Eu só li a Bíblia 43 vezes. Mas tem gente que leu mais. E que sabe mais a Bíblia. Aí me diga uma coisa. Mas quem Deus colocou para ser pastor da igreja? Quem foi que Deus colocou? Aleluia. E se Deus colocou, nós vamos respeitar ou não vamos respeitar, irmãos? É verdade. Quem foi que Deus colocou? Eu vou dizer uma coisa para você. Como é que a gente vai medir esses requisitos aqui para o ministério? Né? Como é que a gente vai medir esses requisitos para o ministério? Para ser obreiro da minha igreja, tem que ter os requisitos. Pensa uma coisa que eu não faço, é mentir. Pensa uma coisa que eu não faço, é mentir. Eu descobri uns presbíteros aí, que a esposa não é crente. Eu descobri uns presbíteros aí que nunca foi dizimista da igreja. Eu descobri uns presbíteros que não são batizados no Espírito Santo. Agora me diga, para serem presbíteros, alguém mentiu para eles chegarem lá. Chegaram ao ministério por meio de uma mentira. Irmãos, como Deus vai abençoar esse ministério mentiroso? Agora, isso não fica só nos obreiros, não. Isso fica na gente como crente. Tá cheio, quer ver? Eu vou repassar. Já que eu comecei falando de dois, eu vou repassar para a gente agora, para todo mundo igual. Está cheio de gente dizendo que está tendo visão sem estar tendo visão. Está cheio de gente falando língua estranha e nunca foram batizados no Espírito Santo. Agora, por que, pastor, que o senhor está falando isso? Eu vou dizer para os irmãos. Porque a Bíblia fala das evidências. Como é que a pessoa é batizada no Espírito Santo e não quer trabalhar para Jesus?
Como é que a pessoa é batizada no Espírito Santo e chama palavrão? Como é que a pessoa é batizada no Espírito Santo e dança funk? Não pode, irmãos, não pode. Isso não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Uma vez eu preguei, eu disse a vocês, uma vez que Deus mandou eu mandar um homem calar a boca na igreja. Nunca esqueci aquele testemunho. E aquele homem veio ali na frente, se tremendo todo. Ele tinha dito à esposa em casa: se naquela igreja habita um Deus vivo, Ele vai usar o pregador para me mandar calar a boca. Eu vou para a igreja, vou falar a língua estranha, vou rodopiar, vou profetizar, vou fazer de tudo, mentindo, e se o Deus daquela igreja é vivo, Ele vai mandar eu calar a boca diante dela. Deus me usou naquele dia. Eu não queria fazer aquilo, mas a famosa irmãzinha de oração veio lá e disse: faça o que Deus está mandando. Eu resisti, ela veio de novo: para que tu saibas que eu sou Deus. O homem é aquele, faz o que eu estou mandando, manda ele calar a boca. Eu não ia fazer, a irmãzinha deu a volta a terceira vez. Eu não sou doido de desobedecer, fui lá e mandei. Aquele homem chorou, veio na frente, se humilhou, soltou o microfone. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Foi batizado no Espírito Santo diante da igreja. Falou línguas estranhas. Hoje é um evangelista da igreja. Hoje foi ordenado ao ministério, mas precisou abandonar, precisou levar o governo da igreja a sério. Você observa como esse homem vai respeitar Deus se ele não respeitava os pastores da igreja. Dizia que a igreja todo mundo mentia. E como todo mundo mentia, ele desafiou Deus: se naquela igreja habita um Deus vivo, nunca faça isso, irmão, na sua vida. Porque nessa igreja habita um Deus vivo, que fala com as pessoas, que renova as pessoas culto a culto. Quantas vezes nós não já entramos aqui tristes, de cabeça baixa, e Deus falou conosco e nos renovou e nos deu um ânimo novo. Não é, irmãos? Os ministérios da igreja, cada um tem a sua função respectiva, não é? O Senhor Jesus, Ele prepara e capacita os escolhidos. E todos nós, irmãos, que cooperamos na obra de Deus, precisamos entender uma coisa. Sabe o que é? Precisamos entender que nós somos servos. Nós fomos chamados à igreja para servir uns aos outros. Nós fomos, irmãos, eu já frequentei igreja. Frequentar no sentido de pregar, que era assim, ó. Tem um irmão na nossa igreja aqui, irmão Gerson. Ele não está aqui hoje. Gerson Santos, filho da irmã Maria Clara. Quando eu cheguei aqui, ele não congregava aqui. Congregava lá na congregação de Arivatuba, morando aqui. Aí eu fui lá e chamei, né? Atravessei a rua um dia, me disseram que a moça dessa loja é crente. Aí eu mandei Thaísa na frente. Vai, Thaísa, fala com a moça lá. Para falar com ela, que vai para a irmã Mara, tem que ser uma mulher, eu não vou me apresentar, vai lá tu primeiro. Depois eu falo com o esposo dela, ele mais durão de coração. Ela se animou toda para vir para cá. Ele disse: eu não vou para aquela igreja. Sabe por quê? Eu não vou para aquela igreja? Porque eu fico olhando os cultos, é 10 horas da noite e o povo não sai da igreja. Você já observou, sabe que horas eu fechei a igreja domingo? Eu marquei o horário, 11 horas e 57 minutos. Porque acabou tudo, mais ou menos 21 horas e 27 foi a hora que acabou o culto. E os irmãos ficam ali conversando, se abraçando, serviu a Santa Ceia. Aí o casal que eu orei pelas alianças veio aqui para tirar foto comigo. Uma das irmãs do homem aceitou Jesus, que veio aqui para testemunhar o irmão dela recebendo a bênção da igreja. Daí eu virei para o outro lado, a irmã Eliane com a filha ali, que pediu para aceitar Jesus também. E a Santa Ceia lá, os irmãos ministrando, saíram se abraçando. Aí veio outro casal de jovem aqui, subiu e disse: pastor, nós vimos o senhor orando pelo casal, ora também por nós não somos crentes, mas ficamos noivos. E as coisas acontecendo, o povo não vai embora. Aí ele dizia assim, ele disse que falava: eu não vou mais para essa igreja não, Deus me livre para essa igreja. 10h30, 11 horas da noite, os crentes lá dentro. Isso é um povo sem sabedoria. Aí veio para a igreja. Aí quando teve um dos primeiros cultos que ele veio aqui, ele estava ali sentado com o celular filmando depois do culto. Assim, com o celular filmando. Não sei que alguém que viu que se lembra disso, ele filmando assim, fazendo uma live. Aí ele dizia: irmãos, eu estou aqui na congregação do Estevão de Matos. Antes eu não queria vir para cá não.
Porque acaba o culto e a gente que está lá fora, olha, 11 horas da noite, a igreja acesa, o povo não quer ir embora para casa. Primeira vez que eu volto aqui depois de muito tempo. Agora eu entendo por que o povo não vai embora. Ele filmando e dizendo, agora eu entendo por que o povo não vai embora. Porque, irmãos, tem a presença do Espírito Santo nessa igreja. E o Espírito Santo não vai embora depois da bênção apostólica, não. Quando nós entendemos que somos servos, o Espírito Santo fica. Quer ver um exemplo, irmão? Eu já fui pregar a igreja que é assim, acabou 21 horas, tem que acabar 21 horas. Deus pode estar falando o que for, 21 horas acabou. A gente olha para a igreja, 3 minutos depois, não tem mais ninguém, tem os grilos e olha lá. Acabou, vai embora todo mundo. Sabe por quê? Porque o povo não quer mais ser servo. O povo não quer mais servir, o povo quer ser servido. O povo quer, irmão, que a gente quer vir para a igreja, quer que a gente sirva água para eles. O povo quer vir para a igreja e quer que a gente diz assim, olha pastor, eu não quero sentar lá onde está o irmão Eloy, não, eu quero sentar onde está a irmã Tereza aqui. Por favor, se o senhor não levantar ela para eu sentar, eu não fico na igreja. Já pensou, irmão, que qualidade de servo? Não é? Não é assim que as pessoas querem se comportar hoje? Mas a palavra de Deus, ela nos ensina. Todos os que cooperam na igreja. Quem são os que cooperam na igreja? São os obreiros, irmãos, que têm ministérios específicos. Mas também somos todos nós que somos crentes em Jesus. Você já viu como faz diferença o seu glória a Deus no banco? Já viu como faz diferença você abrir sua boca e glória a Deus? Já viu como é um diferencial você fechar os seus olhos e orar por quem está sendo usado por Deus aqui? Às vezes a gente sabe, irmão. Às vezes Deus me mostra as coisas também. Deus me mostra, e sei que mostra aos irmãos. Uma vez eu estava ali na porta, eu gosto de receber os irmãos no dia de domingo. Fico lá apertando a mão dos irmãos, que depois do culto não dá para falar, que é muita gente, que é alvoroço. Aí eu fico no início do culto, apertando a mão de um por um. Tá, daí um dia passou um, Deus me mostrou a situação espiritual. E acredite, foi convidado para pregar. Todo desconcertado, espírito do anticristo. Faz cair fogo do céu. Mas se você for olhar a qualidade de vida fora, não tem caráter nenhum. Aí essas pessoas vêm e falam, e acontecem as coisas, aí sai daqui, ó, estive no Estevão de Matos, e foi uma bênção. Deus derramou poder, foi uma glória. Dá vontade de sentar, senta aqui, rapaz, que eu vou ensinar a lição do discipulado para você. Não foi você. Não foi você, sabe por que foi uma glória? É porque a igreja está cheia de servos sentados. A igreja está cheia de gente orando, que entendeu o papel deles, que entendeu que eles são cooperadores. E o propósito dos cooperadores do Evangelho, sabe qual é? Servir. E quando nós servimos, Deus abençoa o nosso serviço com o poder do alto sobre a nossa vida. Essa noite eu vou terminar aqui, mas eu preciso dizer isso aos irmãos. Continue sendo servo. Se você tiver que servir água para alguém, sirva. Está aqui, botaram água para mim, para eu tomar. Daqui a pouco eu tomo. Daqui a pouco eu vou beber. Respeito aos irmãos que colocaram. Mas também, se não colocar, meu irmão, não deixe de pregar por isso, não. Não é? Tem vezes que... Quantas vezes começaram a colocar água para mim, que eu comecei a murmurar de brincadeira. Mas não colocavam, não. E colocava os pregadores. Uma vez eu fiquei meio chateado com o menino do som, era o Isaac. Eu fiquei meio chateado porque ele botava o som alto para todo mundo. Quando ia falar, ele baixava o som. Eu digo, não, esse menino tem algum problema espiritual. Quando eu vou falar, ele baixa o som. Teve uma vez aqui que eu disse assim, não vou usar o som. Vou pregar sem som, uma terça-feira, já faz tempo isso. Não sei se vocês lembram. Que eu botei aquela mesinha lá de trás aqui e digo, hoje eu vou falar sem som nenhum. Forma de protesto. Porque eu fico baixando meu microfone. Mas, irmão, com microfone ou sem microfone? Com água ou sem água? Com cadeira bonita ou sem cadeira bonita? Eu vou dizer uma coisa a você, eu aprendi uma coisa. Temos que ser servos. Seja servo de Deus. Seja servo do Senhor. Você vai ver os sinais aparecendo. Quando a gente é servo, mas eu vou terminar mesmo. Não é?
A gente serve para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja. Agora, quando a gente entende que nós somos servos, nós não somos só servos da igreja, não. Nós somos servos fora da igreja também. Lá fora as pessoas veem que nós somos diferentes. Porque tudo quanto nós fazemos, princípio da glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa que façam para a glória de Deus. Quando eu estou no meu trabalho, irmãos, Deus é glorificado, sabe por quê? Porque eu dou o melhor no meu trabalho. Eu sou o melhor trabalhador que tem lá. Eu trabalhei num lugar que eu chegava, as pessoas saíam. Eu chegava, estava uma turminha conversando ali. Quando eu chegava, saía todo mundo. Eu me perturbei com aquilo. O que é que tem em mim? Quando eu chego, o povo sai. Eu sou crente, eu não ando em pecado, eu me esforço para ir morar no céu. Mas quando eu chego, as pessoas saem. Eu chego ali perto da turminha, os povos se dispersam. Aí um dia eu digo, eu já sei o que eu vou fazer. Era eu que cuidava do acesso, o acesso biométrico. Eu fui lá e desliguei os computadores. Ninguém sai mais, travei as portas. Aí entrei, quando foram sair, ficou aquele acumulado na porta. Aí eu vim atrás. Aí cheguei com as mãos para trás. Eu disse, me diga uma coisa. Por que que quando eu chego, vocês saem tudo? O que vocês têm contra mim? Aí ficou tudo calado, aquele clima tenso, pesou o ambiente de trabalho. Aí um deles disse assim, não, Mário Sérgio, ninguém tem nada contra você. Você já viu o diabo pregando para o crente? Já viu, irmão? Satanás pregando para o crente? Que ele disse assim, ninguém tem nada contra você não, rapaz. É porque a gente sabe que você não se envolve com falcatrua. A gente sabe que você não gosta de piada imoral. A gente sabe que a gente conta mentira e você não ri. A gente sabe que a gente fala dos outros e você não participa. Então quando você chega, a gente sai. Não, vamos sair. Chegou o Mário Sérgio, vamos sair. Na verdade é uma atitude de respeito. Coisa boa, irmão, é a gente servir. Quem serve muitas vezes não é bem visto. Você sabia disso? Quem serve muitas vezes, todo mundo se volta contra ele. Mas depois você descobre que foi melhor ser servo. Eu vou terminar e eu vou dizer uma coisa para você. Se tem alguém aqui que o espírito de altivez entrou no coração, o espírito de soberba tentou tomar conta dos sentimentos, da alma, irmão, em nome de Jesus, expulse isso da sua vida hoje. E diga assim, Senhor, eu quero voltar a ser servo. O servo ora, mas ele não sai dizendo a ninguém que ora. O servo estuda, mas ele não sai dizendo a ninguém que estuda, o quanto ele estuda, quantos títulos ele tem, quantos anéis tem no meu dedo, a minha aliança que me obrigaram a usar, me deram uma lição de moral, que eu dizia que eu tinha que usar a aliança. Não é verdade? Quantos idiomas você fala? Eu falo muito mal português, sou nordestino, comedor de sarrabu, sarapatel, bado de jaca e buchada de bode. Falo cantando, as pessoas às vezes riem do meu sotaque. Não é? Qual é o outro idioma que fala? Fala a língua do céu, quando Deus concede que fale. Não fala toda hora não, mas quando está cheio do Espírito Santo, fala. Porque eu sou batizado no Espírito Santo. Com a evidência inicial de falar em outras línguas. E isso eu quero transmitir para você. Eu vou terminar dizendo, irmãos, nós fomos chamados por Deus, então sirva. Aprenda a servir. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa aqui. Agora, eu prometo que eu termino agora, nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que almeja o episcopado, você acha que quando a igreja precisa de um obreiro, ele procura uma pessoa que anda muito por aí? Quando a igreja precisa, por exemplo, a igreja precisou de um pastor para colocar nessa igreja. Eu já preguei muito por aí, não vou dar o meu currículo para os irmãos, mas preguei no Brasil inteiro. Preguei em alguns países fora do Brasil. Preguei escola bíblica, ainda prego, saio daqui e ninguém nem percebe. Né, irmãos? Mas quando a igreja procurou um pastor para cá, não procurou uma pessoa que anda não, procurou uma pessoa que tivesse compromisso com a obra. Você almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Agora seja servo. Tenha compromisso. Às vezes irmão chega, mas espera aí, aquele irmão do banco vai ser o nosso novo líder de departamento?
Por que não é aquele outro que anda por aí, que o nome está nos cartazes? A igreja não está procurando, Deus não está procurando cartaz não, rapaz. Deus está procurando servo. Deus está procurando, a Bíblia diz que Ele olha do céu e procura, não é qualquer pessoa que fala não, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Vou terminar e vou dizer, seja servo de Deus, é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida. Fiquemos de pé nesse momento, eu quero orar por você agora, quero fazer uma oração pelos irmãos agora. Que ensinamento, já pensou? Ô pastor, melhora isso. Não, irmão, seja servo, não é? Quer ter uma vida de vitória, seja servo. Louvado seja o nome do Senhor, dobra o teu joelho, não é, irmão? E ora. O povo não quer mais orar porque não quer mais ser servo. Acha que não precisa mais dobrar o joelho, acha que não precisa mais ler a Bíblia, acha que não precisa mais ouvir os outros. Seja servo. Olha a palavra batendo no nosso coração. Servo. É para nós analisarmos a nossa vida. Quando você chegar hoje em casa, todos nós, se você olhar para o seu espelho, para o espelho da sua casa, pergunta a Jesus: Jesus, eu estou sendo servo? Eu estou sendo servo verdadeiro? Eu estou servindo? Eu estou ganhando almas para o reino? As pessoas que se aproximam de mim, elas se aproximam de Deus? Não é, irmãos? Servo de Deus, que palavra, né? Servo do Senhor Jesus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor.